Gente, tô com o Edu Di Biase. De Biase. De Biase. De Biase. De Biase, De Biase, Que é italiano. Di Biase, é italiano. Edu De Biase. Ele vai falar melhor do que eu, né? Porque eu não tenho meu italiano, vocês já viram que não é dos melhores, né? Mas o Edu é um colega de profissão, podemos dizer assim. Isso. Não concorrentes, né? Mas de profissão, porque o Edu manja da parte de marca. Branding, é isso que ele domina, diferente de nós RG, né? Nós aqui do nosso lado é mais performance. O Edu tem uma estrutura, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Obrigado pelo convite. Quer dizer, Obrigado, Gui. obrigado por ter vindo, na verdade, não pelo convite. A gente tá do lado de casa, né? Pois então. Tá próximo. Fiz ele se deslocar, mas aqui estamos Cara, próximo. eu tava refletindo, porque a gente faz esse movimento lá na nossa base, na nossa sede, que também é uma característica parecida com a base aqui da RG. E aí eu tava pensando assim, poxa, quando eu convido o pessoal de Centro Maior, é o mesmo movimento que eles fazem, né? Então agora eu tô vivendo o lado, tô dentro, Exato. né? Barriga no balcão agora sentindo também. Mas obrigado, Gui, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, cara. Eu acho que assim, a gente, até hoje, se a gente trouxe uma ou duas pessoas de marketing, foi muito. Geralmente é o empresário, e obviamente que a gente vai falar de marketing, mas a gente vai falar de empresa também aqui, de empreendedorismo. E aí, geralmente eu começo, né, de trás para frente ou de frente para trás, depende do ponto de vista. Mas quem é o Edu e aonde ele está hoje e o que ele faz hoje, e depois a gente começa voltando como que tu chegou onde tu tá. Né? Então eu sei que tem evento acontecendo, tem um monte de coisa aí, mas vamos lá. Cara, é bacana, eu acho que a troca a gente vai, enfim, não tem uma lógica, né? Não tem lógica, não tem roteiro, não tem pergunta, não tem caneta, nada aqui. Freehand aqui. É isso aí. Cara, bom, a minha história, eu acho que ela é, dentro desse universo, a gente pode falar que somos complementares, eu acho. Exato. Disso. A gente entendeu onde cada um manja Onde bem, a gente é bom. onde é bom, e cada um focou nisso, né? Mas para explicar um pouquinho o overview de quem que é o Edu, como é que é a minha história, assim, hoje, no momento, eu sou fundador da Nexa. A Nexa ela é uma consultoria de branding, uma empresa focada em estratégia de marca. O meu papel lá por muito tempo foi trabalhar dentro da gestão estratégica de marca. Como era fundador, comecei ali, então, Sim. mão na massa, trabalhando branding. Minha formação vem da administração, então isso fez com que a Nexa tivesse um olhar diferente de branding. Tá. Eu era um designer, fiz administração e entendi essa conexão entre marca e negócio. Fui para o universo de estratégia de marca e de branding e aí montei a Nexa. Então, só um contexto geral. Tá. Hoje, dentro da Nexa, eu atuo mais na parte de gestão mesmo. Parte de negócio, frente de novos relacionamentos, novos canais, parceria, evento. Estruturando essa frente de crescimento da companhia ali mesmo. Então, hoje eu estou mais fora da operação. Mais estratégico e eventualmente vai lá na operação para dar um pitaco. Tô no dia a dia, a gente que não tem como, né, cara? Não, cara, eu gosto disso. Então, gosto de estar ali, entender, até porque eu acho que assim, quando a gente fala de crescimento, eu tenho que estar olhando muito pro produto que a gente tem, o trabalho, o método que a gente trabalha, que a gente desenvolve ali dentro. Então, não tem como eu estar muito desligado nisso. Não tô tanto na operação. Sim, mantendo a mão na massa, mas tá dando direcionamento. É muito parecido com o que eu vivo aqui hoje. E a galera fala, né, tu tem que sair do operacional e ir pro estratégico. Eu acho que esse é um erro. Mas, cara, assim, ao meu ver, tu vai... né, a gente já viu alguns exemplos, né? Tu tem a linha que tu tá no operacional, aí tu vai no tático e volta, vai no estratégico e volta, mas na verdade tu tem que estar mais na linha estratégica do que operacional com o tempo. Mas tu nunca vai sair da linha operacional, infelizmente. Eu acho que esse é eu digo um erro, mas eu acho que não é bem um erro, assim. Eu acho que o erro é o termo, talvez, a forma como é dita, talvez. Também, assim, talvez isso, assim, porque se for analisar, cara, estratégico, eu estar no estratégico, não tem muitos momentos no longo da companhia que tu precisa estar no estratégico. É mais quando tu faz uma definição. Eu acho que onde é o caminho teu é estar no tático, mapeando tudo isso, entendendo o mercado, entendendo o cenário, ajustando, indo para a operação quando é necessário para conseguir fazer essas movimentações de mudança, mas estar ali, sabe? Porque se tu se afasta tanto, também tu perde tato do que está acontecendo. Sim, e perde que a gente consegue ver, né, do que conforme a gente vai crescendo, o fato de a gente distanciar um pouco da operação, se tu não tem processos e não tem uma estrutura robusta, a metodologia ela acaba saindo porque as pessoas saem, pessoas entram, e se tu não tá ali tendo alguém validando e dizendo, não, é isso aqui que eu acredito, vamos por esse caminho, a coisa não acontece. A gente que trabalha com serviço é isso, então tem essa visão também. Exato. Boa. E o que estão hoje lá tocando, assim? Quais marcas? Quais são os desafios que vocês têm lá? Como é que tá isso hoje? Cara, é legal, a gente falou de eventos, tem bastante coisa para falar. A gente está completando 10 anos, tá? Como Nexa esse ano, como consultoria. A gente já caminhou em várias... A gente já foi agência, já tentou ir para uma área não de performance, mas mais criativa, social media. Viu que não era o nosso core, não era o que a gente queria, e aí hoje a gente se estruturou mais para um formato onde branding é o nosso core e a gente faz gestão de marca em alguns clientes com esse projeto.
O grande foco nosso lá dentro, eu acho que a gente trabalha desde empresas que são familiares a multinacionais, assim, num ponto. Mas onde a gente consegue entregar muito valor, geralmente são empresas que elas já estão numa estrutura de a marca ser um ponto importante para a inflexão dela. Tipo, o ponto de virada dela. A gestão entende que a marca, sim, é importante e não é aquela coisa meia... Tá, mas o que é marca? O que eu tenho que fazer? E cresce meio que por osmose, assim, né? Um negócio meio... Cara, sim. A gente, né, lembra o recorte que eu fiz ali que eu venho da administração. A gente tem um modelo de trabalho, quando a gente fala de branding, que ele é muito mais sobre marca como sistema. Então a gente profetiza isso muito dentro das empresas, emplaca muito isso dentro da empresa. Então, onde que a gente acaba atuando mais é quando a gente sabe, principalmente que o negócio ele tem a marca como um lead growth dele. Então, a marca é importante para o crescimento do negócio. Vou dar um exemplo de um cliente, Mormai, um cliente. A marca direciona muito sobre posicionamento de produto, mais do que o produto direciona sobre narrativa de marca. Então, a marca ela é forte, ela direciona, o negócio cresce através da marca. Então, a gente acaba sendo muito relevante dentro desse tipo de negócio, por conectar muito gestão com produto, com cultura, com mercado, e aí fazer esse elo de sistema mesmo, não só comunicação, não só narrativa, não só design. Sim, no olhar de sistema, quando tu fala, é exatamente isso, é entender qual é o impacto da marca em todos os canais e isso gera um sistema. É mais ou menos isso. Isso. Porque pensa lá, cara, a marca no final, ela é uma percepção, sabe? Ela não é o que a empresa comunica, ela não é o logo, ela não é a identidade visual, não é o que está lá estampado no site. No final, resumidamente, a grosso modo, o trabalho, o que é uma marca? Ela é uma percepção que alguém tem sobre algo. Sei lá, como se a gente fosse perguntar o que é RG. Cara, não é o que está lá no site. É o que eu ligar para um cliente teu e ele vai dizer. Então é o que as pessoas têm como percepção. Resumidamente, é a promessa entregue lá, né? Quando a gente fala de gestão, a gente entende da marca como gestão, como um sistema ali dentro, a gente tem que entender que se eu quero trabalhar na construção e no fortalecimento de uma marca, que é o que a gente faz, eu preciso trabalhar na garantia que essa reputação, que essa percepção seja exatamente aquilo que a gente espera, que a gente tem como estratégia. Então isso envolve não só comunicação. Comunicação só alinha a promessa. Então, mas eu tenho que alinhar produto, eu tenho que alinhar cultura, eu tenho que alinhar todos os pontos de contato que eu tenho ali, que envolve toda a governança da empresa, né, todas as áreas, tomada de decisão, tudo aquilo, para aí no final eu conseguir aí sim cumprir esse papel de gerar uma mudança de percepção e gerar valor no final. Interessante. Conversar com uma outra coisa, né? Porque quando eu falo de sistema aqui conectar marketing e vendas para transformar isso num sistema e não olhar marketing ou tráfego ou um canal aleatório, porque isso por vezes não quer dizer nada. Isoladamente, né? Não, se tu não cruzar isso com nada, e é engraçado, né? Mas uma coisa que a gente escuta muito aqui, né, por vezes, o próprio empresário tem dificuldade de ter percepção de valor nisso. Como é que tu vê isso no mercado e como é que tu... Cara, deixa eu te mostrar como é que tu consegue enxergar a percepção de valor através de marca. Vamos pro nosso histórico, se a gente for analisar. A gente está em Santa Catarina, mas sul do Brasil, cara. O Brasil é um país conhecido muito forte por fazer commodities. Então, naturalmente, toda a visão de gestão, a gente nasce do empreendedorismo de dor, de uma solução, de entender, de criar uma solução. O que é um negócio, resumidamente? É alguém que tem um problema, alguém que vê uma oportunidade e cria uma solução para esse problema. Então é isso, eu tenho um cliente, ele tem um problema e eu crio uma solução. Isso é um empreendedorismo. Então a maioria dos negócios nossos aqui não nasceram de uma visão de marca, de posicionamento, nasceram de uma necessidade do mercado, alguém foi lá e entregou o que precisava. Então é natural que eles não tenham visão de marca. Só que o que acontece? Quando todo mundo começa a entregar essa solução, esse commodity, vira um commodity, tudo fica igual. Então, aí que está o papel de a gente começar a entender a marca como um ponto de mudança. Porque justamente onde é que vai estar a questão chave de gerar valor ou não? No quanto que as pessoas percebem de valor na solução que tu oferece. Ali tem a questão, de fato, de você conseguir se destacar e sair como negócio. Quando a gente começou a Nexa, eu lembro lá atrás, eu fui visitar uma private label de jeans, eu sempre conto isso, assim. Fui visitar uma private label de jeans e eu vi que dentro da mesma fábrica eles faziam Calvin Klein Renner. Só um parênteses. Explica o que é private label, porque talvez a galera não entenda. Quando eu estava na administração, na época ainda eu era um design fazendo administração, nem sabia o que era branding, então eu sabia o que era logotipo, marca, mas não sabia o que era branding. Que é o que ensinam na administração. Então eu fui visitar uma PL, que é uma private label, que é uma fábrica que faz peças de jeans. Era uma private label só de jeans. Para quem não sabe, a maioria das marcas não tem fábrica. Se engana que eu vou comprar Tommy
e eu vou comprar da fábrica da Tommy. Isso não existe. Não, a maioria É uma empresa private label que faz para a Tommy. que faz para todas. Exato. Nessa fábrica que eu fui, eles faziam Calvin Klein e Renner no mesmo lugar. E eu perguntei pro gerente de produção que estava lá comigo o que mudava de uma para outra. Porque eu achei que alguma coisa mudava, já que uma vende a 70, a outra vende a 700. E, surpreendentemente, nada. Ele me falou assim, cara, muda é o corte e a etiqueta. E aí ali eu comecei a me dar conta justamente desse papel da marca. Porque, tecnicamente, os produtos não são diferentes. E a maioria dos nossos consumidores, tecnicamente, não sabe julgar o que é uma coisa melhor que a outra. Né? Você compra, sei lá, uma sacola plástica, você não sabe qual que tem a espessura melhor. Você não... Ou como foi feito e por que... a gente não tem conhecimento técnico para saber, esse vinho é melhor que esse. O que a gente julga é a percepção daquilo. O que a gente percebe como qualidade. E que isso não está no produto, muitas vezes. Ou até tá, mas ele se transmite muito mais sobre a maneira como a empresa se posiciona ali dentro. E isso tem muito mais sobre visão de marca, visão de posicionamento. E aí usar o restante dos elementos, comunicação, design, narrativa, entrega, produto, design, tudo que envolve a entrega no final, essa promessa, para fazer esse alinhamento. Então, a maioria, né, fato, da nossa visão, dos nossos gestores não tem essa visão. E aí é um pouco desse papel que a gente tem, que a gente faz e que a gente está aqui para conseguir levar. Legal. E... os casos que vocês já atendem hoje, ou já atenderam em algum momento, assim, para o pessoal começar a se familiarizar. Cara, isso aqui foi a gente que fez, isso aqui foi a gente que fez, a gente ajudou aqui, alguns assim que tu pode citar. Sempre esquece, né, desses pontos. Cara, 10 anos trabalhando, a gente já passou por mais de 400 marcas, assim. Teve marcas que a gente entrou mais para entender um pouco do cenário e a conseguir fazer alguma ativação dentro dela para potencializar essa força, e teve marcas que foi lá do zero. Por exemplo... Vou falar um overview geral, assim, indústria. A gente atendeu desde empresas de bilhões, tipo uma Copobrasa, uma Plazon, uma Libreplastic, uma cliente nossa há muito tempo, de varejo, para quem é da região, entende? Tipo, desde uma Eletrojo totalmente tradicional, que está com a gente lá há 10 anos, a Mormai, por exemplo, uma empresa que é conhecida nacionalmente pela marca, pelo lifestyle, muito mais do que pelo produto. Sim. Então, a Mormai é um exemplo que tudo é private label, tudo é licença. Na verdade, a Mormai não tem mais fábrica de nada. Tudo é licença. O único trabalho dela é gerir a marca para outros interessados virem, pegar a marca dela e criar produtos. Alinhados, claro, com esse posicionamento. Sim, com todo o posicionamento. Né? Mas tem, cara, desde Heineken, desde Amstel, desde Lombir, que é um cliente que a gente está trabalhando muito na questão de construção, de gerenciamento dessa marca, enfim, uma porrada ali. E como é que funciona esse trabalho, Edu? Assim, eu não vou dar um exemplo da RG, de serviço, depois a gente pode entrar na parte de serviço mais especificamente, mas eu como marca, como é que eu chego, como é que eu desperto esse, preciso olhar para minha marca, e talvez não seja nem o dono, talvez seja o crescimento da empresa de maneira natural, force a vir um gerente, um diretor e falar, cara, tá na hora de a gente olhar para a marca, ou como é que funciona na prática? Assim? Geralmente a dor vem pra gente com algumas dores incomuns, né? Geralmente quando o pessoal procura a gente, seja um gerente de marketing, seja um CEO ou alguém que está ali na operação, tem necessidades que começam a bater e incomodar dentro da empresa. Ou é a questão de entender, eu sempre escuto uma fala clássica de quando eu estou conversando com alguém porra, eu tenho um bom produto, mas o meu concorrente consegue vender mais caro o mesmo produto pior. Ou, poxa, por que eu não consigo me diferenciar e me destacar aqui no meio, sendo que eu estou fazendo tudo certo, estou inovando, estou investindo em P&D, e no final meu cliente não percebe isso. Ou, o mercado está difícil. Ou, quando o cliente, principalmente, ou o gestor consegue entender que se ele entrar nessa guerra de preço, se ele só ceder o mercado pelas tentações de mercado, cara, ele não vai ter um resultado, não vai funcionar para ele. Ainda mais agora, né, que o acesso à informação e a desinformação... cara, importação, China, cara, daí isso aí, uma vez era diferente. Uma vez tu poderia pensar nisso porque tinham poucos competidores. Hoje não, cara, hoje tem uma barreira de entrada muito fácil, produto vindo de tudo quanto é lugar. Então, informação muito fácil. Serviço muito fácil, enfim, todos os mercados é diferente. Quando o cliente entende que ele tem que fazer alguma coisa que não está mais relacionada só a produto, ou não está mais só relacionada a acesso a mercado, tá caro adquirir cliente também, tá caro trabalhar tráfego também, muito, né? Muito. Então, quando ele entende isso, que ele assim, poxa, eu tenho que conseguir criar um diferencial que talvez ele não é mais tangível, é aí onde a gente começa a entrar dentro do negócio. É ali que a gente começa a sentir se faz sentido ou não. Só que... beleza, né? Isso entende que é geralmente uma visão que o próprio gestor ele entende
que o papel da marca, o papel intangível, o papel de criar um diferencial que às vezes não tem mais relação com o produto é importante para o negócio dele. Então é ali que a gente começa a sentir que tem potencial de trabalhar uma marca e gerar força de marca. Porque senão, beleza, tem clientes que chegam para a gente por viram um case de sucesso de uma grande marca e disseram assim, tem que investir no meu rebranding. Procuram a gente, mas eles não têm essa consciência. Acham que é só fazer e vai funcionar. Sim. Não, mas o trabalho de branding está mais relacionado à consciência, gestão e cultura da empresa para olhar para a marca do que só mudar uma narrativa, um visual. Eu digo isso porque a gente passou por um rebranding há menos de um ano, talvez. Um pouco mais de um ano. A gente vem de marketing, então é um RG Mark. E aí a gente... Cara, eu começo a me incomodar com... Cara, mas eu não olho só pra marketing. Eu tô mais fazendo comercial, script de venda, CRM, uma parada muito fora marketing. E isso tá me incomodando. E aí começou a me incomodar, até que um dia eu falei, cara, não dá mais, eu preciso... Eu não tinha vontade de usar logo mais, pra ter uma ideia. A camisa não que a gente te tinha feito, mais. eu não conseguia mais botar a camisa, porque, cara, não é... Eu olhava pra aquilo e eu tava vendendo uma coisa que a minha marca e como eu me posicionava não fazia sentido. Eu, cara, tem alguma coisa errada. E aí começamos a trabalho de, né, pensar e fazer, e como é que a gente faz? A gente contratou uma empresa, né, na época a gente não conhecia ainda, mas a gente contratou uma empresa pra fazer todo esse movimento. Cara, e o que me chamou atenção, assim, e aí tu pode, acho que é legal tu explicar, talvez, algumas dicas, assim, pra galera de pra onde que elas poderiam olhar primeiro, mas o que me chamou muita atenção, porque as primeiras 2 semanas, ou talvez os primeiros 3, 4 encontros que a gente fez, foi relacionado a o que vocês querem transmitir, o que a empresa faz, como que é, o que vocês abrem mão, quais são as palavras que vocês sabem que querem usar mais. É muito isso que tu tá falando. Cara, a logo era... Não, é consequência de algo. Pensa por uma analogia do seguinte, assim. Acho que a primeira pergunta que você tem que se responder quando você está olhando para posicionamento, acho que o primeiro ponto é entender posicionamento, fato. Tá. O que você quer ser? Olhar para o seu futuro e entender onde é que você quer estar. Ponto futuro, não o que eu sou hoje. Exato. Talvez eu nem esteja parecendo o que eu quero, mas... Total, natural. Às vezes você não vai estar atendendo o cliente que você quer no futuro, às vezes você não vai estar do tamanho que você quer no futuro, às vezes é diminuir, às vezes é crescer, enfim, cara, eu já peguei trabalho de rebranding que era para diminuir o tamanho da marca. A empresa cresceu tanto, mas ela cresceu desordenada e ela entendeu que ela não queria atender todo mundo que ela atendia e ela queria diminuir de tamanho e focar em clientes que geravam valor para ela. Então já peguei projeto assim. Mas eu acho que o principal ponto é você entender, olhar para o futuro e entender assim, o que você quer ser. Então, o que você quer ser como negócio? Acho que essa é a grande pergunta. Em cima dessa resposta, você vai olhar e vai entender como é que eu preciso ser percebido para ser isso. Aí eu vou para uma analogia, né? Poxa, se eu quero ser um grande empresário, ok, como é que eu preciso ser percebido? O que eu tenho que fazer como negócio, mas qual é a percepção que eu tenho que gerar para conseguir isso? Eu tenho que mudar minha roupa, talvez? Talvez não. Não, porra, eu tenho que meter um Rolex? Não, talvez não. Eu tenho que mudar de carro? Talvez não, talvez sim. Aí você começa a ter resposta. Talvez eu não sei, então eu vou validar. Porque aí onde entra no processo, eu vou fazer uma pesquisa de mercado para entender isso, uma pesquisa de percepção, entender comportamento do cliente que eu quero atender, esse cliente lá na frente, onde eu quero estar, né? Quem é o meu cliente? Tá, como é que ele se comporta? O que ele usa? O que ele consome? Com quem que ele se relaciona? Quais são outras marcas que bebem do universo dele? Pô, a gente está falando de serviço, o meu cliente é um grande empresário. Pô, a gente vai vendo um ponto em comum, todos eles usam a mesma marca de sapato, todos eles usam a mesma moto, então você começa a criar um ponto de entender esses insights para trazer para sua marca. Então, acho que esse é o ponto de partida ali dentro, né? E aí você começa a vestir a sua marca, a falar, a se posicionar, a criar a sua narrativa de acordo com o que você quer ser. Sim. E, em média, assim, quanto tempo, mais ou menos, tu começa a ter essa percepção de marca melhor, assim? E uma outra pergunta relacionada a isso existe uma forma que vocês conseguem medir isso? Pergunta difícil agora eu tô vendo 1 milhão. As duas. Em que sentido, Gui, tu fala assim nessa questão de tempo? De tempo, assim, beleza, o tempo de eu entender contratei para fazer o reposicionamento da minha marca ou para adaptar a minha marca para o que eu imagino que eu quero ser. As etapas, assim, eu sei que não é muito processual, porque eu sei que a parte criativa tu depende de dia às vezes, porque às vezes o cara não tá no dia pra... Vou te falar que essa é a parte mais fácil.
Vou te falar, assim, tipo, a gente aplica um método, a gente tem um método chamado Brand Metamorphose. Uhum. Então, ele é um método, não é cartesiano e tal, Sim. mas ele tem um Ele processo bem tem definido. um passo a passo. É. Aham. A gente entra em 4 etapas, geralmente, quando a gente vai para uma estratégia de marca, Uhum. que é fazer uma boa pesquisa e diagnóstico para entender cenário, Uhum. entender o que os clientes querem, né? Entender o que você quer como negócio, Uhum. entender o que tem de oportunidades no mercado, o que já tem concorrentes ali dentro, a gente pode a fundo falar nisso. Depois a gente entra em definições, que aí é pegar todas essas informações, cruzar com planejamento estratégico, cruzar essas análises e aí definir de fato como é que eu me posiciono para ir para lá, como é que é o meu propósito, como é que eu arquitetura a minha marca ou a minha solução de serviços e produtos que estão ali dentro. Aí sim, definir essa estratégia, eu vou para a narrativa e eu vou para a identidade, que são as fases mais simples. Cara, eu já peguei projeto de resolver tudo isso em um mês e eu já peguei projeto disso aqui se estender para 2 anos. E tem relação com o tamanho da empresa? Provavelmente. Tem muito a relação com a clareza dela. Tá. Ali dentro. Então, tem projetos que já chegavam para a gente muito claros e definidos. Eu quero ser isso, tá aqui as minhas informações, um acesso muito rápido ao mercado, a cliente, conseguir facilitar, ter informações claras e uma definição de tomada de decisão simples. Porque aí sim, desenvolve identidade, muda, às vezes nem muda. Às vezes só muda uma narrativa, às vezes muda só um slogan, já conta isso, às vezes muda detalhes, tá? E eu já tive processos que não. Essa validação é mais profunda. Pô, tu vai mexer numa empresa, às vezes, de 1 bi, eu preciso entender mais do meu cliente, eu tenho que ter uma movimentação mais cautelosa, às vezes, disso. Mas vai muito sobre a cultura dela. Às vezes, a cultura da empresa é uma cultura mais cautelosa. Então, eu tomo decisões de uma maneira mais organizada, tenho um conselho maior para aprovar. Enfim, esse é um ponto que é um processo que ele pode variar. Então, pode variar do nível de aprofundamento que eu quero numa pesquisa, ou do nível de influência que eu quero, de decisões ali dentro do conselho, da empresa, da alta diretoria também. E aí a segunda pergunta é o ponto que, como é que eu meço isso no final? Cara, é difícil medir o intangível. Eu ia te perguntar porque é aquilo, né? Geralmente o cara tem que estar com um nível de consciência muito alto para saber que é algo que obviamente tem como medir, mas que é complexo. Tem como medir, esse é um ponto bacana, e cada vez mais a gente está entrando dentro disso. Uma coisa que diferencia muita gente, tá, enquanto empresa, quando eu falo da Nexa, da consultoria, nossa, isso é uma empresa de branding, a gente tem uma visão, isso é um ponto bacana até da divisão dos sócios lá dentro. A gente tem 3 sócios. Eu ia perguntar depois, mas já que tu tá trazendo, A gente tem 3 sócios. Eu sou fundador, eu tive um sócio, a gente desfez a sociedade, e aí depois eu senti falta de ter perfis complementares ao meu lá dentro, então a gente tem 3 sócios hoje. Eu tenho uma visão muito mais mercadológica de negócio, então muito mais de gestão, uma visão de mercado, então eu trago essa veia de negócio até mais pragmática, muitas vezes. Eu tenho uma visão muito mais criativa lá dentro e eu tenho uma visão muito mais sistêmica lá dentro para conseguir organizar tudo. Então, isso automaticamente já coloca a gente como uma empresa que tem uma visão diferente de qualquer agência. As agências são mais criativas, têm mais esse olhar, ou tem consultorias totalmente pragmáticas e nada criativas. A gente consegue navegar nesse meio termo. E isso é raro, sabe? Porque eu olho, né, eu rodo muito e, cara, é muito difícil tu conseguir conciliar a criatividade com resultado, porque, enfim, é algo que é complexo. São perfis diferentes, são estruturas diferentes, são olhares diferentes, são parte do cérebro diferente que se usa para cada uma delas. Daí por isso que eu pergunto assim, que é o medir, eu já sou mais do lado tá, analítico. Vamos ver, né? Obviamente que eu sei que a marca faz total diferença pro negócio, mas talvez essa seja a maior objeção do mercado. Por muito dessa visão industrial que a gente tem, essa visão mais de negócio, de empreendedorismo mais industrial, vou falar assim, a gente tem dificuldade de, às vezes, medir o que é mais intangível em alguns pontos. Assim. Então, a gente é mais analítico, número, a gente consegue investir o que tem de patrimônio, a gente consegue investir o que tem de financeiro, né? Consegue medir isso. Sim. Medir. Mas, às vezes, a gente não consegue medir o que está no limbo, né? Que está na percepção, que está no sensitivo, assim, dentro da mente das pessoas. O bom é que dá de medir, e eu concordo com isso, eu acho que é um caminho. Cada vez mais, por isso que eu falei da Nexa, mais como essa visão diferente, cada vez mais a gente quer trazer isso como vem da minha essência, pragmática e numérica. Então, é um ativo, poxa. Sim. Então, se eu vou vender minha empresa, talvez a marca vale mais do que toda a estrutura que eu tenho. Inclusive, é a única coisa que ninguém consegue copiar, a marca. E não tem valor, o valor é o quanto alguém quer pagar, né? No final, todo mundo é isso, né? Mas tem valor ali em cima disso. O que a gente faz hoje, na maioria dos nossos clientes, principalmente nos que a gente segue gestão de marca,
medir valor de percepção. Não num valor numérico, não num valor monetário, mas medir o quão que a percepção no início do projeto, qual que era a percepção, de uma forma mais qualitativa, ela mudou no decorrer dessa ativação de marca. Então a gente faz, por exemplo, semestralmente pesquisas dentro de clientes que a gente atua, com a mesma base, seja de clientes atuais, ou seja de mercados novos que a gente quer acessar, para entender a percepção, a geração de percepção, aquilo que o cliente dizia que era o nosso ponto forte. Ele está se aumentando na base e todo mundo está entendendo essa clareza e está esse posicionamento ficando mais evidente e claro, ou isso está criando fragmentos e tornando cada vez mais difícil o cliente entender. Até para não ter um brand evaluation, mas para a gente conseguir entender se o trabalho de estratégia de marca está funcionando ou não. Geralmente, quando a gente fala de, principalmente e-commerce, né? E-commerce tem uma facilidade que tu consegue medir canal a canal de ponta a ponta. Boa. Então, aí pensando aqui, né, como é que eu traduzo isso, que eu consigo olhar isso de alguma forma, cara, pensando no e-commerce, os clientes que a gente tem melhor marca são clientes que têm, e agora eu tô me lembrando de alguns, eles têm duas características muito padrão, assim, muito, muito próximas. Uma delas é o canal orgânico vende muito. Cara, eu vou te dar um Talvez exemplo. seja uma coisa que te ajuda, poxa. Tu já tem memorização, tu tem espaço memorável. Eu vou te dar um exemplo, cara, que acho que vai nessa linha. Eu até citei, eu entrei em contato com a marca e falei, pô, no final é injusto pro pessoal que trabalhou branding, pro pessoal que trabalhou mídia, o que aconteceu. Precisava comprar pneu pro meu carro. E aí eu tava voltando na BR, cara, eu vi uma porrada de outdoor de uma marca chamada Xbree. Paraguaia, inclusive. Uma porrada de Entrar no outdoor. Brasil, né? Aí eu entrei eu joguei no Google pneu, aí apareceu o primeiro patrocinado que era Xbree. Eu cliquei, mas porque eu cliquei não porque foi o primeiro. Não foi aquilo que foi já vi essa marca. E aí comprei. E aí assim, e aí o mérito foi pra quem no final? Foi pro outdoor ou foi pra... Hoje a gente diz que não tem mais como tu medir uma linha linear, né? É algo assim, os canais eles vão empurrando venda pra frente. Mas, cara, se tu tem clientes lá que tem e-commerce, o canal orgânico, se tu medir ele, tu consegue mostrar muito trabalho de marca. Porque vende muito orgânico, tu vê que tem um volume de pesquisa enorme e a retenção, né? Uma coisa que Talvez sejam 2 pontos que, se vocês colocarem, dá pra... medir ali dentro, né? LTV, que tu consegue gerar ali também. Uma coisa que, das perguntas que a gente estava conversando, uma dor que vem muito pra gente também no momento de construção de marca, né, geração de autoridade, reputação, meu CAC tá alto, né? Cara, então, aí sim vai muito de consciência do cliente, do gestor. Porque às vezes o gestor só entende meu CAC tá alto e eu não sei o que fazer. Sim, às vezes vai olhar, é o canal que eu tô fazendo, é o que eu tô fazendo, é o tráfego que tá errado, mas... Às vezes ele já tem essa visão de entender que, poxa, eu preciso investir em marca para conseguir gerar reputação, para trabalhar mais orgânico, para gerar uma busca mais consciente e aí diminuir a minha mídia ou o meu esforço de CAC ser menor. Tô até pensando num cliente agora que dá pra nós trocar uma ideia depois. Boa. Porque eu falei, a gente teve reunião, hoje é quarta, a gente teve reunião terça-feira e eu comentei, cara, se a gente não começar a trabalhar marca e topo pra ir descendo, trabalhar só fundo de funil pra tentar converter o cara na porrada, cara, é muita concorrência. Cara, ponto legal pra gente falar, uma desmistificação do trabalho de branding. É muito comum quando a gente fala de branding todo mundo lembrar dessa questão mais visual, logotipo, narrativa, comunicação, uma campanha legal e tal. Volta pro início. Falei que tem muito sobre percepção, sobre geração de reputação. Esse, resumidamente, é o trabalho de branding. O ponto principal de um bom estrategista ou de uma boa empresa que vai trabalhar branding é entender sobre o objetivo do negócio. Cara, se a empresa quer vender mais, aí eu tenho que olhar para a marca, para o trabalho e olhar, identificar como é que eu faço com que a marca ajude a vender mais. Se o objetivo é gerar margem, aí eu olho para a marca e entendo como é que a marca pode ajudar a gerar margem. Aumentar prime price, aumentar ticket, aí você começa a desdobrar, entender do objetivo do negócio para que a marca ela seja uma ferramenta. Ela é um ativo. Então ela tem que te ajudar ou reduzir o esforço comercial, ou te alcançar melhor mercado. Então, pô,
Tava conversando, antes de vir para cá, tava conversando com um cliente que ele quer montar uma operação no Paraguai. E aí aqui no Brasil ele já é consolidado, só que no Paraguai ele não é ninguém. Então ele olhou o Paraguai e ele assim, tá, mas com a minha marca, se eu só traduzir para lá, não vai funcionar. Não vai. Eu tenho que entender a realidade do Paraguai. Então a estratégia da marca muda. Eu preciso adaptar ela, às vezes, para a cultura do Paraguai, eu preciso trabalhar mais consciência dela lá. Eu não posso chegar falando aspiracionalmente sobre ela lá, porque o pessoal ainda tem que entender a primeira cadeia, que é o que ela faz. Pragmaticamente mesmo, né? É uma marca do quê? Para depois eu começar a vender o meu estilo de vida, meu lifestyle, outros territórios que eu vou poder entrar. Mas no final ela tem isso. O objetivo dela é ajudar o negócio a ter sucesso. Seja crescer, seja diminuir, como eu já falei. Então esse é o papel dela. E aí, quanto consultoria, tu entra em todos esses pontos. Cara, a primeira coisa, esse exemplo que tu deu agora, né? Pô, o cara quer ir pro Paraguai. O cara quer ir pro Paraguai para ter benefícios tributários, ou o cara quer para ganhar mercado paraguaio e vender lá? Se é para tributação, cara, o objetivo da marca Não muda nada. Não é ali. Aí é totalmente uma questão de negócio, tal, Sim. A não ser que ele tenha que pensar na marca empregadora. Aí, poxa, eu tenho que ter mão de obra lá, Sim, eu tenho que pensar certeza. na minha marca como marca empregadora. Mas aí é outra estratégia. Inclusive, um baita projeto que a gente fez foi na GAN, de marca empregadora. Mas não, pô, eu quero entrar como mercado. Cara, estratégia de GTM. Vou entrar no novo mercado, ok, qual que vai ser o meu posicionamento lá? Às vezes eu sou muito reconhecido no Brasil por uma característica, que aqui eu domino, porque os meus concorrentes não conseguem entregar. Daí, às vezes eu vou para lá... Que não faz diferença nenhuma, ou que já tem alguém que... Alguém já domina lá. Eu sempre dou o exemplo de carro, assim, né? Tipo, pô, lembra de marca de carro? Tu vai lembrar várias, né? Agora eu vou te perguntar... Marca de carro premium. Lexus já diminuiu muito. Filtrou, né? Lexus, Porsche já vai... A mais segura do mundo. Toyota? Segura? Não, pô, não, a Volvo. Tá aí, ó. Volvo. Se eu te perguntar confiável, aí tu vai lembrar... Sim, Volvo. Confiabilidade, que não quebra, aí beleza, Toyota. Mas geralmente a Volvo é reconhecida pela marca mais segura do mundo. Se eu te falasse de inovação, tu vai lembrar de outra? Com certeza. Talvez tu ia lembrar várias agora. Talvez tu ia lembrar da Tesla com mais facilidade, que hoje a BYD tá pegando esse espaço. Exato. E já tem outras chinesas aí no caminho, né? Exato. Pensa pela essa estratégia. Se a BYD tentasse ser a marca mais segura, focar em segurança, se posicionar para ser a marca mais segura, dificilmente ela ia desbancar a Volvo. Só que ela pegou um espaço de tecnologia, de inovação, que a Tesla não estava tão consolidada. Estava ali, mas não estava tão dominada. E até por acesso, talvez, né? O acesso da Tesla já é mais premium... E ela conseguiu fazer a mesma coisa para um público de mais acesso. Então, esse é um ponto que você, quando vai fazer uma estratégia de marca, tem que identificar bastante. Quando eu falei do método, que a gente entra dentro de algumas etapas, a primeira etapa, que é de pesquisa, de diagnóstico ali profunda, ali está onde a gente gasta mais energia. Eu acho que é onde drena a maior parte do tempo do projeto. Porque você precisa estar muito munido do que é o mercado ali para entender como é que você consegue fazer com que a marca de fato gere valor. Então você tem que entender sim da cultura do negócio, dos objetivos do negócio, do que ele tem potência para ser, vocação para ser, mas você tem que entender muito do o que os clientes querem e o que os concorrentes não entregam. Porque, poxa, não adianta eu dizer assim, cara, eu quero ser reconhecida como a marca de carro mais confiável. Sim. Cara, a Toyota já está fazendo isso e a percepção já está na mente dos consumidores. Eu tenho que entender onde é que eu consigo criar onde tem uma lacuna. Eu dou outro exemplo, no meu livro eu ainda falo isso. Banco. Imagina o mercado de banco há 15 anos atrás. Cara, burocracia total, cliente tinha um problema, banco é tudo igual, Veio uma startup que falou o quê? Vou resolver uma dor que ninguém entrega. E aí se posicionou ali. Aí criou, assim, uma narrativa de facilidade, de transparência, de discurso, e hoje é uma das marcas mais valiosas do Brasil. Então, o Nubank não brigou com os grandes. Ele só entendeu bem o jogo e encontrou um espaço para ele ali que ninguém estava ocupando. Depois vieram outros bancos tentar ocupar, mas, cara, daí já tava ali. Sim, daí já é que nem Bombril. Então... Já tomou conta. E tinha bancos antes do Nubank fazendo isso. Muito maiores, inclusive. Só que não estavam tentando ter a mesma narrativa de banco, de grandeza e tal. E, cara, daí não conseguiam ter esse espaço. Não conseguiam ser claros para o consumidor do que eles entregavam. E tem muito divergências nesse primeiro momento da pesquisa e para onde que a empresa quer ir, de tu ter que falar para ele, cara, para tu ir para cá, ou tu vai ter que botar muita força, ou eu não iria por aqui, eu iria por aqui. Esse faz parte do trabalho também. O tempo todo.
Acho que Imagina, velho. Acabei de falar o caso do Nubank. Se a gente for analisar os grandes cases de sucesso de marca, geralmente eles têm alguns pontos em comuns. Um deles é congruência no seu discurso, então a empresa conseguia em todas as áreas ser aquilo que ela fala, né? Então ter essa congruência, ter coerência, repetição, então focar naquilo e continuar falando aquilo. Frequência Frequência, e um deles é autenticidade, ser diferente, conseguir se destacar, tá no lugar que ninguém tá. Imagina o caso do Nubank, tá ali no lugar. A pergunta dentro beleza, posso fazer pesquisa, posso entender e eu vou levar para a diretoria que aquilo ali é uma potência, aquilo ali tem uma oportunidade de a gente posicionar uma marca e gerar valor ali dentro. Claro que gera desconfiança muitas vezes, porque não tem ninguém ali. Ninguém tá olhando para isso. Eu tenho que apostar, eu vou ser o primeiro. É difícil tu conseguir medir o que aquilo ali vai te dar de retorno e resultado. Então, claro que gera sempre esse embate ali dentro, né? Por isso que eu sempre falo, no final, se a liderança não está comprando, não está acreditando também no projeto, ou também sabendo ler esses sinais que estão ali dentro, cara, não vai. Por isso que a gente tenta ser o mais pragmático possível nessa etapa, para tentar se munir do máximo de informações que a gente consegue, de uma forma clara, de uma forma que não é interpretativa. Mas poxa, porque essa marca vai ser assim porque o estrategista que está na frente do projeto gosta dessa pegada. Não, tem nada a ver com gosto pessoal, totalmente focado no que realmente é a necessidade do negócio ali dentro. Eu tô falando de marcas brasileiras que tu tem como inspiração, que fazem esse trabalho muito bem feito. Mesmo de dia a dia, de negócio, cara. Cara, eu gosto de várias marcas de fora. Gosto do caso quando falasse de carro internacional, Toyota e Lexus, acho que separam bem isso. E é um absurdo, né? Os caras é a mesma coisa, só que muda só a marca e todo o carro já muda. E eu vou te falar, cara, Toyota e Lexus é um caso legal. Depois a gente entra em marcas brasileiras, tá? Toyota e Lexus é um caso legal porque a Lexus, para quem não conhece, é a marca de luxo da Toyota. É uma marca de carro, marca de luxo da Toyota. Então, o que aconteceu? A Toyota quis entrar no mercado premium lá em 80, lá para a década de 80, 90. Só que ela ficou com medo de entrar no mercado de luxo porque ela já dominava o mercado médio. E aí, o que ela fez? Ela poderia criar o Toyota Premium, só que ela ficou com medo dessa reputação. Então, ela criou o Lexus porque se não desse certo, era fácil ela tirar do mercado. Sim. Não manchava a reputação da Toyota. E a força, acho que para virar uma marca é muito mais difícil do que tu construir ela. Não sei, pode ser que sim. Perder é muito fácil. Então, cara, a Toyota tinha construído uma reputação difícil pra caramba, mas se eles fizessem uma besteira, eles poderiam perder. Jaguar, tal. E vários outros casos. Tem vários casos aqui que a gente pode entrar. Mas o caso da Lexus, daí eles criaram a Lexus, que deu super certo. Conseguiram pegar esse mercado nichado, eles queriam entrar no mercado nichado, e aí não fazia sentido levar a Toyota para lá, porque a Toyota já tinha um mercado dominante. Mas eles queriam entrar nesse mercado nichado. Isso é um bom exemplo de quando trabalhar branding também, né? E aí, de quando trabalhar branding? Pô, eu tô no mercado que eu domino, mas eu quero entrar no mercado novo. Vale a pena eu arriscar minha reputação? Então eles foram para lá. E, cara, rodou muito bem, ela virou um case e tal. Nos Estados Unidos vende muito mais que Toyota, todo mundo reconhece. No Brasil, todo mundo reconhece que ela é uma marca premium. Só que ano passado eu comprei um Lexus. Eu tive um Lexus. Sonho e tal. Sim. Não, eu também olho. Na hora que eu fui vender, desvalorizava muito mais que Toyota. Então eu vendi ele mais barato do que um Toyota, que era o mesmo ano. E, cara, porra, ele era muito mais premium que um Toyota. Mas a percepção do Brasil é diferente. O Brasil gosta de marcas confiáveis. O Brasil tem uma história com revenda de carro. Então, se não souber trabalhar no Brasil, a Lexus tem muita dificuldade no Brasil. Ela é uma marca que não se paga no Brasil. Porque o jogo dela não funciona aqui. Até porque, e se tu for avaliar, eles não trabalham nem muito marca no Brasil, assim... Agora que eles estão vindo, tá? Até então, os dados que eu tinha é que eles não se pagavam no Brasil. A função deles no Brasil, sabe qual que era? A Lexus no Brasil? Provavelmente deve ser ancoragem. O cara que tá num Corolla, que ele quer subir um degrau, não ir para uma BMW. Então a Lexus bancava a operação no Brasil só para esse cara não tirar o cara da marca. Para esse cara ir para lá. Então, tem que ter o bolso fundo para segurar essa... Exato, mas como a Toyota dava muito lucro, né? Então ali dentro do grupo compensava. No Brasil, cara, eu gosto de exemplos eu acho que teve poucos cases, tem muito case de marketing legal, e aí marketing e branding tem uma diferença bem grande nisso. Mas, por exemplo, o Nubank, que a gente citou, é um caso de branding muito interessante. Ele é um caso que ele veio como... O branding foi o lead growth dele. Então ele entendeu esse espaço, entendeu que posicionamento narrativo, força, ali ia ser o grande core dele,
e focou nisso. Até a cor, né? A cor é totalmente diferente do que os... Cor diferente, nome diferente, postura diferente, focou naquilo ali que precisava focar e construiu sua marca muito em cima disso. Cara, eles são uma das poucas marcas brasileiras que em 10 anos, claro, é banco, tudo, mas eles são listados entre as marcas mais valiosas do Brasil. É difícil entrar nesse ranking, sabe? De valer mais, a marca vale mais que a própria companhia. Sim. Então, eles são um grande case nisso. E tem vários outros. Eu gosto de um case aqui de Santa Catarina, cara, que é legal. Eu tava até... a gente tem um contato próximo com eles, não são clientes ainda. Fica a dica. Ainda. A Vel Notebooks. Cara, quando eu vi, eu achei que era uma marca internacional, gringa, e são de Joinville. Animal. São de Joinville. Animal. Então, um baita case, uma baita história legal. Quando eu tava na Dell lá. Eu tava na Dell, e aí eu vi eles, eu falei assim, caceta, velho. PC animal esses PC aqui. Não, eu achei que era gringa também. A gente gravou um podcast com a ex-coordenadora, a ex-gerente de marketing deles, em Joinville até. E, cara, pô, bem posicionada, foi estratégico ter essa questão de parecer ser gringa mesmo, para entrar no Brasil conhecendo o mercado. Então, sim. Até porque se fosse daqui, daqui não funciona, vamos pegar na de fora. A cultura provinciana que a gente tem, infelizmente, isso eu acho que é algo que mata muito marcas. A gente tem uma visão muito mais de valorizar o que é gringo, o que é de fora, do que o que é daqui. Então, isso mata muito. Mas, enfim, queria ter mais cases brasileiros para falar. Queria. Tem vários cases legais de cervejas, de bancos, né? Caso do Nubank, de marcas de produtos de bem-estar, consumo. Mas eu acho que ainda, se a gente for analisar, por exemplo, o ranking mundial de valor de marca, né? Um ranking da Interbrand, por exemplo, que avalia as marcas, as 100 marcas mais valiosas do mundo, não tem nenhuma brasileira lá. Então, poxa, a gente é um país criativo e tal, mas a gente não tem nenhuma marca brasileira lá. Tem marcas brasileiras conhecidas no mundo? Tem, tipo Havaianas, marcas estatais, Petrobras, tudo, mas não tem uma marca assim que, cara, é o mudança do jogo, sabe? Sim. E eu sinto essa falta. Acho que o Brasil tem potencial para isso, mas ainda tem que mudar essa cultura, essa mentalidade sobre o que é marca. Legal. E beleza, falamos do que o Edu faz hoje, né, com a empresa, mas e a formação e tal, mas nesse meio do caminho, como é que tu adquiriu esse conhecimento? Assim, onde é que tu foi buscar? Qual é mais da vida mesmo? Cara, Gui, eu acho que deve ser um perfil como o teu, assim, pelo que a gente tá vendo, né? Vai lá, tua formação deve ser... O que tu é formado? Nada. Então, vida. Eu parei no sexto semestre de administração. Tá. Só que, cara, se for pegar certificação... Porque eu acho que aquilo, né, Edu, quando a gente olhava no passado, e isso é uma coisa que até eu falo, eu tenho um filho de 16 anos, né? Falo muito pra ele isso. Quando a gente olhava no passado, o caminho era ensino médio. Se tu não tivesse ensino médio, tu não entrava em lugar nenhum. Isso aí. Aí faculdade para adquirir conhecimento. E hoje, né, cara, a gente tem talvez o privilégio, ou para quem sabe usar, de ter acesso à informação hiperpersonalizada sobre algo que tu queira fazer. Então, por exemplo, é aquilo, né? Pô, eu vou fazer uma faculdade de marketing. Cara, faculdade de marketing, 4 anos, vou olhar sobre todo para escolher uma ponta. Né? Então, eu parei no sexto semestre de administração. Cara, o meu conhecimento todo é case e estudar muito de maneira pontual. Cara, eu preciso isso aqui... Curioso, dissecado ali. O tempo inteiro. Tipo, cara, assim, o tempo inteiro. É isso aí também. Eu tenho muito dessa filosofia. O nome da Nexa vem um pouco disso também, do nexalismo. Então, o que eu faço? Eu sou formado em administração, me formei ali. Sou, de cidade pequena também, então correr atrás das coisas, é isso aí. É bom o pessoal saber qual cidade pequena. Orleans, cidade pequena também. Minúsculo. Uma cidade minúscula, assim, 20 mil habitantes ali. E, inclusive, eu sempre falo pro pessoal, cara, a gente atende clientes de São Paulo, Brasil e tal. Uma baita referência, né, que você se tornando uma autoridade nessa área, palestra o Brasil inteiro, tudo. Cara, eu não quero sair, tipo, eu não quero mudar a ordem, tipo, eu sou meio resistente nesse ponto, assim, parece que todo mundo que fica grande tem que ir pra São Paulo. E aí parece que a gente sempre tem que contratar o pessoal de São Paulo. Não, eu quero fazer o contrário, o pessoal de São Paulo contrata a gente. Mas sobre essa visão, né, eu sou um curioso nato também, cara, tipo, como é que eu aprendi na vida muitas coisas? Encarava o desafio e depois eu corria atrás. Sim, rola a bola então, e cara, corro e vou quero atender uma marca grande. Eu mobilizava o mundo para entrar dentro, conseguir comprar o projeto, alguém vender ali, depois eu corria atrás do jeito como entregar. E nunca deu errado. Então, era muito mais sobre isso, cara. Tipo, desafio, tentativa, curiosidade, indo a fundo e tal. bem parecido. Então... Porque no fim é aquilo, né, Edu? Tu sabe o teu potencial, tu sabe as pessoas que estão na tua volta, tu sabe o que tu consegue agregar, e aí, cara, é abraçar e fazer virar, não tem muito... Mas
É um valor muito grande que eu carrego comigo, cara. Isso desdobra na Nexa, porque tá colado, não tem como sair. Mas é ter esse pensamento, né? Esse mindset infinito de entender que tudo é uma metamorfose, o tempo todo, o que passou aqui já, esse gap entre conhecimento e capacidade de aprender, a gente nunca vai superar. Então a gente sempre está atrasado. E cada vez mais rápido. Antes não era tanto, né? Exato. Agora sim. Cada vez a gente sempre está atrasado, cara. E não levar isso, claro, como um ponto de ansiedade, de cara, não, mas poxa, eu preciso estar sempre aprendendo. Eu preciso estar sempre caminhando. Então o tempo todo eu tenho que estar me adaptando. Ter esse jogo mesmo de mindset infinito, sabe? De eu preciso entregar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso resolver mais. Não se culpando, claro, não é nesse ponto, mas com... Às vezes sim, né? Às vezes Às vezes o cara fala, putz, meu, agora... Pô, sou um lixo aqui. Mas eu acho que natural. Acho que tem dias que sim, mas o cara relembra e diz assim, não, pô, tô no caminho, tô aprendendo pra caramba. E o tempo todo entender isso, cara. Tem um cara que trabalha com a gente, um cara fantástico, assim, Marco, um amigo meu. Ele é de São Paulo, tem uma consultoria de GTM, de Go-to-Market. A gente trabalha em alguns projetos juntos. Ele é um cara de 50 e poucos anos. Me admiro pra caramba porque, cara, ele tá o tempo todo aprendendo. E, inclusive, ele deu um dia um exemplo, ele falando assim, minha filha se formou no ensino médio, vai começar a faculdade. E aí ela falou assim, pai, agora é só mais 5 anos e acabou. Aí ele olhou e falou, tá bom. Vai nessa, olha aqui pra mim, 50 anos e nunca acaba. Mas é raro, né? É um caso raro. Então, por isso que são casos que eu admiro, assim, eu gosto dessa sagacidade, assim, dessa humildade de estar sempre aprendendo, sabe? Então, pra mim, esse é, inclusive, o meu maior medo. No momento que eu achar que eu não devo mais aprender. Eu tenho medo de ficar... Não é nem o medo de não aprender. É o medo de ficar obsoleto. Eu não conseguir acompanhar mais as coisas. A gente é parecido nisso. Hoje a minha filha acordou de manhã e eu falei que eu ia sair, que eu tinha que estudar e trabalhar e tal. E minha filha tem 2 anos e 7 meses agora. E aí eu falei pra ela assim, filha, camarão que dorme a onda leva. Não dá pra nós parar. Então, daí ela pequenininha até fez um stories e ela pegou e começou a falar também, camarão que dorme a onda leva. Mas é isso, assim, é um sentimento de que, cara, no passado a gente tinha uma régua de negócio que ela andava assim. E hoje a gente tem uma régua que ela anda muito mais rápido. Então, se tu não consegue acompanhar... E aí, por isso que eu acho que a gente consegue perceber, né? E aí, falando de percepção de mercado, marcas que nascem e morrem muito rápido. E aí, eu tava ontem num evento do Jornal do Comércio, a gente atende eles lá no Rio Grande do Sul, é um jornal que fala sobre economia e que ele é, vamos supor, neutro no sentido de... Cara, eu falo de negócios, eu não tô preocupado com política... Não é que não esteja. Neutro ali, está né? porque influencia, né? Mas não é um canal que defende um lado ou defende o outro. Não, a economia tá assim, por isso. Ponto. Né? Então, esse é um ponto importante deles, eu tava lá, e aí dentro de uma das palestras, a gente teve um talk com o VP de marketing do Grupo Zafari, que, cara, é tipo Coca-Cola faz um vídeo no ano, de final de ano, e todo mundo sabe que, é o Zafari, sabe? Então, trabalha muito marca do que muito todos os outros que é catálogo, sabe? Que tu vê, promoção, oferta, essas coisas assim. E tava também a diretora de marketing da Tramontina. Legal, é uma marca também, um baita case. Marca também. Consegue ter um posicionamento forte, navegar em vários segmentos. Então, assim... a pergunta que foi feita, né? Como que Tramontina e Grupo Zafari conseguem permear por anos dentro de um mundo que se move tão rápido? E aí o que eles falaram é isso. A primeira coisa é entender marca. E eles, cara, falando de marca de fato, de branding mesmo, e obviamente de mudança, né? Então, como é que tu te adapta à mudança, entendendo quem tu é, e quais são teus valores, teus princípios e o que tu quer fazer daquilo. Então é muito interessante, assim, foi bem legal porque vai ao encontro do que a gente conversa. Cara, eu tenho um livro que se chama Brand Metamorfose. Que tu escreveu? Escrevi. Eu não sabia que tu tinha escrito. E escrevi ele, o ano passado eu lancei ele, e aí ele fala um ponto bem bacana. Ô, Roger, nem trouxe pra nós, tu viu, né? Cara, eu tô esperando vir da gráfica, então acabou. Tá. Depois a gente pega o dia. Acabou, foi um sucesso, felizmente, vendeu tudo. Coisa boa. A gente vai estar no Empreende, um evento ali. Eu quero, depois nós falamos sobre isso. Eu vou estar com eles lá, te entrego. Eu pego lá. Na outra semana. Nele eu falo sobre essa questão da construção da marca e gerenciamento, porque a gente entende que a marca ela é uma metamorfose nesse ponto. E aí,
primeiro ponto que eu sempre digo pro pessoal é entender isso, marca como uma metamorfose. Por que eu digo? Imagina que tu tem um copo d'água. Uhum. Se tu bota ele no congelador, Congela. mas se tu tirar, Vai. Aham. ele volta a ser água. Uhum. Metamorfose, não. Você quer se tornar algo, você nunca mais volta ao seu estado original. Uhum. Você tem que ser aquilo, incorporar aquilo, não é mudei uma narrativa e depois eu volto atrás. Não, Uhum. eu assumo essa postura de marca ali dentro. E essa construção a gente entende que ela tem esse trabalho de estratégia, que passa ali pelas 4 fases de pesquisa, de definições, de narrativa, identidade, mas o grande ponto dela é quando eu ativo e olho para o futuro. Uhum. Porque o que acontece? Assim, poxa, beleza, eu entendi minha estratégia de marca, eu ativo ela, as pessoas entendem, eu me consolido dentro daquele espaço, só que, cara, o mundo gira. Uhum. O mundo gira, o mundo é uma metamorfose, então ele muda. Quer um exemplo, um case? Skol de um tempo atrás, Skol de hoje. A narrativa é bem diferente, porque o mundo mudou, a geração mudou. Então, quando as marcas não entendem isso, e aí ou elas são muito inflexivas no seu posicionamento, e ou não entendem o time de ajuste disso, Uhum. elas perdem essa relevância e aí são onde elas não se sustentam mesmo, onde morre o negócio. Muito por conta da marca. O negócio não morre porque o produto é ruim. Uhum. O negócio não morre porque... Mas o produto continua sendo o mesmo, que Cara, só... o produto é bom, só que ele não tem... As pessoas não se conectam mais, elas não Uhum. conseguem mais criar identificação. Vêm outras soluções, às vezes melhores, sim. Uhum. Mas se você não conseguir se adaptar e entender isso, cara, o negócio morre, sabe? Então você tem que estar o tempo todo monitorando o seu mercado. Uhum. Tá? Se em algum momento... porque não é, né? Mas a gente falando de carro, se em algum momento a segurança não fosse mais relevante, Sim. a Volvo morreria. Exato. Se ela não se adaptasse. Sim. Ou se a tecnologia dela de segurança lá de trás não se adaptasse para o que é segurança hoje, Sim. ela morre. Então, o tempo todo você tem que estar olhando para isso e entendendo isso. E isso tem muito a ver com posicionamento, com marca. Uhum. Porque não é mais, como eu comentei, não é sobre produto específico, é sobre o quão relevante o seu negócio continua sendo no novo contexto, no novo mercado, em cima daquilo que tu tem de valores e cultura também. Top. Já que tu tocou no assunto, empreende. Fala aí. mais, aonde que entra... Aonde que tu entra no Empreende, palestra, livro? Cara, foi bacana. Esse ano a gente tá com um negócio legal lá no Empreende. A gente tá com um palco de curadoria nosso. O Fernando, amigão, um abraço pro Fernando aí, que deve estar ouvindo a gente depois. O Fernando, até o João e o Diego. Tá, pô. Eu que passei. Ele falou que tu conectou Sim, pô, ele lá. Eles são nossos clientes. Legal, pô, legal. Ele comentou, o dia que eu tava numa reunião, ele ainda falou que tu tinha conectado eles lá. Eu não sabia que tu ia estar com o palco lá. E aí o João e o Diego iam estar aqui, porque eles vão fazer o Rio Summit agora semana que vem. E aí eu falei, pô, cara, o João é o único brasileiro, diretor internacional de um clube de La Liga, de Série A. Cara, tu não vai encontrar outro. E ele ia estar aqui, daí eu falei, tem um evento aqui, de repente eu conecto vocês, acho que é legal. Mas que bom que deu certo. Massa, deu legal. Vou estar lá pra assistir também, né? O João é bom. Vi que eles vão estar com conteúdo legal também. Fiquei 10 dias, cara, assim, vivendo com ele na Espanha. E, cara, é bizarro, assim. Depois contei isso aí também, pô. O mundo é bizarro lá, porque, tipo, o João fala muita língua, né? Então ele tá falando contigo em português, daí toca o telefone em inglês, daí espanhol, daí, tipo... E loucura, né? Tá falando com o Catar, daqui a pouco ele tá falando com a Colômbia. É muito louco. Louco. É louco, é legal. É legal isso, assim, essa diversidade de cultura, e aí isso enriquece até quando tu vai pra falar de uma estratégia voltando pro Brasil, entendendo diversidade. Isso é bacana. Cara, legal que eles vão estar no Empreende, a gente vai estar com palco ali também. A gente fez a curadoria, conheço o Fernando já, cara, desde as primeiras edições. O Fernando acompanhou alguns dos Metamorfoses, que é um evento que a gente tem, o nosso podcast também. Ele funciona um pouco diferente do que a gente está aqui hoje, que ele tem plateia. Então a gente grava um talk ao vivo. Legal. Então ele é um evento ao vivo, gravado, tá no nosso YouTube também, Nexa lá. Mas ele tem uma plateia que interage, então a gente abre Q&A e tal. E aí o Fernando participou de alguns no ano passado como convidado, e aí falou, cara, vamos levar isso pro Empreende. E a gente foi convidado para ter o palco Metamorfose lá, fazendo a curadoria de todos os assuntos relacionados a branding, marketing e comunicação. Então a gente vai estar com os nomes legais lá também. E aí eu vou estar lá com uma palestra nova, falando de marca como sistema lá também. E vou estar lá com os livros lá da minha última edição. Ainda não lancei meu novo, mas vai estar vindo. Mas já tem... comecei a escrever. Tá. Comecei a escrever. Vou dar um spoiler dele no Empreende. Boa. E, Edu, cara, a gente tá vendo o IA, né? Chegando com muita força. Como é que tu vê isso no mercado de marca, entendimento? O quanto isso ajuda, o quanto atrapalha? O quanto vocês estão usando? Cara, é muito incipiente ainda. Vou te falar, fui outro dia numa das maiores consultorias de branding do mundo. Tem uma unidade em São Paulo.
tenho alguns conhecidos lá dentro, inclusive vão estar no nosso palco lá também. E eu tava nessa de IA, também medo, e, porra, a maior consultoria de brand do mundo fez a mesma pergunta pra mim. E aí, IA, como é que tá pra vocês? Uhum. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa a explorar dela, mas eu vejo sempre com os bons olhos ali. Eu acho que ela facilita muito e acho que ela dá oportunidade para, mais uma vez, quem tem uma visão diferente conseguir se diferenciar no meio dela. Exato. Pensa que, sei lá, vamos usar IA normal, tradicional, vamos falar de construção, de narrativa, de posicionamento. Hoje é muito mais fácil qualquer gestor abrir uma IA e dizer, me ajude a criar um posicionamento de marca. É bom, cria consciência, mas também torna tudo igual de novo. Até porque, pra quem não sabe, IA é sobre padrão. Exato, ela Ela vai beber pega, de tudo e vai trazer uma média, né? Ela pega o padrão, com base no que tu tá me dizendo, o padrão a ser seguido é esse. Então tá muito pautado em cima de contexto, né, e repertório, mas a tendência é ela levar sempre pro 1. Falando nela no sentido mais conhecido, que é, por exemplo, as IAs de Gemini, generativa, ChatGPT, ChatGPT, Gemini. Cara, nesse contexto elas são fantásticas se você entender como trabalhar. Se você for um gestor, você vai ter pelo menos um bom conhecimento, ele vai te trazer um pouco de clareza, vai te provocar ali. Mas a gente, como estrategista, ela traz muito mais análise disso de padrão. Então, poxa, eu quero entender o que tem padrão. Ela não vai me trazer oportunidades. Às vezes traz, não, mas cabe muito mais eu ter tempo livre para poder analisar isso. Para aí sim eu conseguir analisar tudo isso que ela me traz de igual e entender como é que eu crio diferenciação no meio disso. Como é que eu crio autenticidade. Como é que eu alinho isso com vários outros pontos. Como é que eu agrupo? Tipo, cara, tem coisas que eu levava uma semana só para compilar dados que hoje em 30 segundos Muito rápido. eu compilo os dados. Muito rápido. Então, isso é fantástico nesse ponto. Mão de obra vai diminuir? Cara, eu acho que ela está avançando muito também. Principalmente quando a gente vai para a questão de comunicação, publicidade. Nisso ela está se tornando fantástica, geração de imagem, banco de dados, e que facilitam e tornam mais democrático a gente ter acesso a coisas que eram muito caras. Isso eu acho que é um desafio. Uma produtora audiovisual, todas essas questões eu acho que é um desafio que se tem ali por trás. Mas, ao mesmo tempo, alguma oportunidade tem. Eu digo, a galera tem enxergado muito a IA como algo que, né, aquela coisa de, vai acabar com os empregos e aquela coisa toda. Cara, eu tenho visto a IA com muito bons olhos e eu já estudo IA há 2 anos, então, cara, dentro de tudo que se imagina de IA, a gente entrou, assim, pra poder beber dessa fonte, principalmente uma fonte mais limpa, né? Porque na internet, hoje em dia, tu sabe, eu falo que tem muita informação e muita desinformação. Exato. Todo mundo diz muita coisa que a IA tá fazendo, mas a IA não tá fazendo quase nada do que estão dizendo. Não, e assim, ó, Então tem que ter cuidado. Vai lá, você como especialista, isso é um ponto. Bom, volto para as IAs conhecidas, né? O ChatGPT, Gemini e tudo mais. Você pergunta uma coisa, ela te responde com tanta franqueza que você diz assim, pô, tá que resposta, isso aqui vai dominar o mundo. Aí quando você entra no seu assunto, aí você vê que não é assim. Ela tem muito disso que é informações soltas, sem nexo, sem tanta interpretação. Exato. Uma coisa que eu acho que é muito boa, ela ajuda a você interpretar mais, a você dar comandos melhores, coisas que às vezes, eu dava o comando errado para a equipe. Sim. E aí a equipe fazia errado e eu dizia, porra, a equipe é incompetente. E não é? Pô, eu que não estou dando um bom comando, e agora eu vejo na IA que eu preciso treinar mais isso. Mas principalmente para ações repetidas, cara, um assistente muito bom, muito fácil, que te ajuda muito. Como eu tenho considerado também aqui, a gente tem usado muito... E aí, como a gente já tá há mais tempo, a gente tem usado muito para fluxos já e até entendimento, por exemplo, eu já tenho usado bastante o Cloud Code, que daí ele entra na máquina. Cara, ele é o Jarvis do Homem de Ferro, só que obviamente não conectado a tudo ainda. Mas é mais ou menos aquilo. Mas, por exemplo, assim, a gente tem Discord, né? E aí, uma porrada de cliente. Cara, eu não consigo acompanhar todos os grupos. Impossível fazer isso. Eu não consigo acompanhar todos os canais pra ver o que tá todo mundo falando cara, tá dentro, tá fora, não tá, então eu tenho as pessoas ali. E aí eu coloquei dentro dele e falei, eu quero que tu só observe os grupos e que se trouxerem alguma coisa que me marcar, ou que falar meu nome, ou que ficou na dúvida e a galera tá por decidir, eu quero que tu me acione e me diga, entra lá e dá uma olhada. Vou montar esse parâmetro pra mim. Cara, é uma loucura. Nisso é fantástico. É uma loucura. Isso eu acho que ela é incrível. E eu costumo falar que ela é um ponto de inflexão que é tipo um marco de mudança. É como se fosse analisar quando veio a internet. Ou quando veio a luz. Cara, porra, a luz. Não, ninguém mais se vê no mundo sem. Mesma coisa quando vem a internet. A internet, ninguém se vê mais no mundo sem. E a mesma coisa. E tu vê pelas crianças, né? Por exemplo, eu tenho uma filha de 2,7 e uma de 10. Vai fazer 11 agora. A minha é de 10, esses dias a gente tava falando... como é que tu explica que antes tu só conseguia entrar na internet conectado num cabo?
eles não conseguem ver aquilo, tipo, tá, peraí, como é que é isso? Porque a internet tá aqui, ó, tá aqui, eu nasci com isso. E é muito louco, cara. A IA, pra mim, é o mesmo caminho, assim. A gente tá indo pra um caminho onde, passa o café pra mim, bota tal coisa na geladeira, tarará, sabe? Adiciona no carrinho tal coisa. Os carros, me leva pra... Ontem eu até falei, né? Eu tô viajando muito de carro. Ontem eu falei, eu tava em Porto Alegre, saindo de lá 9h30 da noite, e pensei assim, cara, como poderia ser um Tesla pra falar assim, ó, me leva pra cara, casa? mesmo pensamento, cara, mesmo pensamento. Meu carro é semi-autônomo, aí eu assim, agora eu vejo valor num carro autônomo. Cara, Cara, é só total, sim, total. Essa facilidade de tecnologia, integração sobre as coisas, eu acho que ela te traz é, muito tempo para você poder usar para outras coisas. exato. Tem que saber usar, Aproveitar, né? saber usar. Saber Porque usar. saber usar isso. Eu falo muito que, e aí de novo, né, a galera pensa muito na ideia de, cara, eu vou trazer IA para reduzir custo e tirar gente. Eu penso ao Daí, contrário, como é que eu boto a IA para aumentar a minha eficiência, minha velocidade e crescer como um negócio, exato. sabe? E aí, né, como a gente olha muito pro meio, a gente sabe que marketing e vendas é onde a IA hoje mais tem se inserido de maneira facilitada. Mas olha só, é porque todo mundo pensa numa lógica, às vezes, e eu também não sei se estou certo pensar assim, Uhum. mas é que nem se fosse pensar na automação industrial. Uhum. Cara, ela tira emprego, Vai tirar. ela muda posições. Exato. Ela não significa que ela tira emprego, ela muda posições. Poxa, se fala tanto dentro de uma indústria que tem poucas opções de visão estratégica, pouca gente com um olhar mais integrado sobre as coisas. Aí tu automatiza uma fábrica, tinha 200 colaboradores, que tem oportunidade, claro, eu acho que não é todo mundo que consegue isso, mas que tem Sim. oportunidade, ou uma boa parte vai ter oportunidade de poder se desempenhar em outras funções, outras áreas. Claro, é difícil, tira 200 funcionários e aí vão para onde? Mas, cara, se as pessoas estiverem pensando numa lógica de futuro e entendendo esse movimento, tem um tempo de preparação. Nós não vem da noite pro dia também. Sim. Mesma coisa com a IA, cara. Tipo, eu digo pro meu time lá de gestores que trabalham lá, os gestores de projeto. Cara, eu quero que o tempo que você levava a semana inteira para fazer, que te otimize para um dia, Claro. e os outros 4 dias você fique pensando em inovação, de novos produtos, novas formas de a gente ganhar dinheiro, novas formas de adquirir cliente, de melhorar a experiência do cliente, de gerar valor, retenção. Foca nisso. Para mim, tá gerando a produtividade que tá gerando. Não é que eu vou reduzir o time agora. Não, cara, pô, vamos. Aí é uma visão não fechada, sabe? Não, mas é muito isso, assim, hoje o meu olhar é muito pra como é que a gente ganha eficiência e, cara, se eu humanamente conseguir atender 10, como é que eu faço pra atender 50 com a mesma qualidade, com menos esforço e com a IA me ajudando? É mais ou menos isso que eu tô pensando, assim, e tentando reduzir isso, obviamente, não do 10 pro 50, mas como é que eu vou pro 11? Mas sabe qual que é a lógica que daí eu acho que a gente tem que entender e analisar isso? A gente como gestor na hora de contratar e um gestor que estiver ouvindo a gente contratando também. Eu não posso pensar que, poxa, eu tô pagando caro pro Guilherme porque o Guilherme usa IA e aí ele faz tudo automatizado. Não, eu tenho que pensar o seguinte, Guilherme, faça tudo automatizado e tenha tempo, mente livre para tomar a decisão certa. Para na hora que precisa de ti, a tua visão, a tua experiência, a tua senioridade, aí tu aperta o botão certo. Exato. Mas aí tu consegue ter tempo para fazer isso. Exato. Aí tu consegue. E é aquilo também, né, hoje a galera fala muito que, cara, a gente diz, né, o que é caro não é rápido, geralmente, né, e barato tá atrelado a não algo com qualidade. E aí a gente começa a olhar ela trazendo, como é que eu tiro esse espaço de o que é bom demora para o que é bom eu consigo fazer e talvez até aquela percepção de, o cara fez tudo com IA. Beleza, mas o cara deu o comando, ele tirou da cabeça dele, ele fez com IA, mas se não fosse o jeito dele, a forma de pensar, o processo, como ele fez utilizando a IA, tu não teria aquelas respostas. Então é um pouco de preconceito da galera olhar e falar assim, mas isso aqui a IA faz. Não, a IA faz, tu deu o comando certo, e se tu, na tua visão, o repertório que tu tá colocando nela e o contexto que tu tá colocando nela que faz ela chegar naquela resposta. Né? No processo criativo, cara, a IA ela tem algo fantástico, uma ferramenta que é te trazer um repertório muito mais rápido. Claro. Então, imagina que você ia construir um manifesto, um roteiro, um slogan, um naming. Cara, você tinha que caçar informação no Google. Vai procurar Google, na internet igual. Ou um pouco antes ainda, no imaginário, e fazer 1 milhão de coisas para conseguir chegar
num repertório de, sei lá, poucas palavras. Uhum. Hoje você começa a navegar e traduz o contexto ali para dentro e ela começa a te trazer muito mais repertório rápido. Uhum. No final, quem vai escolher é você. Sim. O nome de uma marca, o que Exato. mais faz sentido, analisar com a estratégia, analisar com o posicionamento. Só que você consegue ter informação muito mais rápido, mais alinhada, do que se você fosse caçar no garimpo, né? Certeza. Então, e nisso, nessas ferramentas, se souber usar isso de uma maneira certa, não vai ser um copia e cola. Pô, me deu um nome para uma marca. Pô, me sugira 50 nomes e eu vou jogar para o cliente e vou dizer escolhe um. Porque isso o cliente faz. Isso o cliente faz. E Mas tem empresas fazendo também, né? e tem Tem detalhe. Tem também. Tem esse Mas, detalhe. cara, isso beleza, não é? Não entenda a IA assim. Entenda a IA como assim, cara, olha, beleza, eu entendi o contexto, entendi a lógica, entendi o que precisa, entendi o que é gerar valor, entendi o que precisa ser feito para gerar valor. Aí, ok, me ajude a operacionalizar isso. Exato. E aí você faz mais a curadoria do que a operação. Esse preconceito que a gente tem visto por exemplo, hoje a gente tem uma IA aqui, que eu tava te comentando, Tânia, a parte de mídia paga. Pô, cara, tu tem que ter uma pessoa que saiba ver números, que saiba entender padrões e que analise o número e tome decisões com base nisso. E aí cada pessoa é uma pessoa, cada contexto é um contexto, cada percepção é percepção. A gente colocou uma IA aqui, que ela passa, né, a cada 1 hora nas campanhas, e aí o que ela olha é o número de fato, porque é o que a ferramenta entrega. Ela não precisa ter a habilidade de olhar o que está sendo criativo, ela olha o que está sendo, O né, que tá performando. Né? é o resultado. E aí quando a gente fala para alguns clientes, os caras falam assim, cara, tá, mas agora tem uma IA, então eu tô te pagando pra, tipo, pra um robô fazer? Cara, mas tem todo o contexto que a gente botou na IA, tem todo o nosso atendimento, tem coisas que a IA, e aí o empresário, né, quando ele pensa isso, ele fala assim, pô, uma IA é mais barato, então eu vou contratar a IA e vou colocar aí. Só que o cara, ele não enxerga que a IA, ela tá muito mais para blindar o negócio do cara, que se eu deixasse com o Edu não passa a cada 1 hora na campanha para olhar. Esse é um exemplo, né? O Edu vai passar a cada 3 dias. Só que em 2 dias, a campanha não tava boa. Uhum. O Edu não foi lá e diminuiu o orçamento, pausou o anúncio, mudou conjunto, testou alguma coisa nova. Aí ela fica fazendo isso a todo momento. Então, Mas lembra da visão industrial que a gente tem de Sim. muito achar que tudo que é otimização é para reduzir custo e não é para gerar valor. Exato. Então é muito da visão nossa como brasileiro dentro de indústria. Cara, não, beleza, vou automatizar para reduzir custo. Mas a automatização é barata? Não é, cara. Não é. Então, Pelo contrário. Esse que é o ponto que a gente Uhum. tem que entender. Um exemplo de uma IA, cara, tem um parceiro nosso que ele tem uma ferramenta, gestão de pessoas. Uhum. Analisar mapa de cultura. Cara, cultura, humano, tudo isso. Aí tu olha assim, cara, se eu vou analisar uma cultura de uma empresa, tem muito da percepção de quem está analisando. Sim. Então eu tenho que ser o mais neutro possível. Sim. Ninguém vai ser tão neutro quanto uma IA nesse ponto. Não. Não é para tomar decisão, Uhum. mas é para compilar dados e trazer um mapa daquilo. Então, com base nisso, cara, fantástico, uma baita ferramenta. Me manda Te depois. mostro. Porque eu tô bem nessa... A gente tá fazendo alguma coisa aqui, a gente fez, né, os planos aqui da galera, e a gente tá olhando muito pra cultura, pra ações que a gente tem que fazer, mas, cara, é isso, ferramenta ajuda, né, não só branding, marketing, performance, até o dia a dia mesmo, e a IA tá aí pra isso. Eu acho que todas as áreas têm bastante coisa para explorar. Hein? Boa. Edu, pra encerrar, porque Estamos aqui já há quanto tempo, pô? Já estamos bem. 1 hora quase, mais ou menos. É isso, suporte? 1 hora bateu agora. Cara, se a gente pudesse deixar uma dica, uma mensagem, alguma coisa pra galera que tá assistindo agora a gente, o que o Edu falaria, assim, pro mundo? Cara, tenha sede de curiosidade o tempo todo, eu acho. Se a gente fosse resumir o nosso papo aqui, a gente está falando sobre especialidades complementares, Uhum. a gente está falando que cada um tem o seu conhecimento e sua área, e a gente só aprende isso depois de um tempo. No início, provavelmente, a gente fazia um pouco de tudo, natural, eu também, tu também. Então, eu acho que se for traduzir isso para negócios, é a mesma coisa. Assim, talvez se você estiver começando, cara, você vai ter uma pessoa, um parceiro, alguém que vai fazer tudo e tudo certo, tá começando, é isso aí, mas vai chegar no momento que talvez sim você vai ter que olhar com mais atenção para pontos específicos, entender sua prioridade. No momento que a prioridade for marca, olhar para ela com mais atenção. No momento que a prioridade for geração de demanda, olhar para isso com mais atenção. E eu acho que ter justamente essa consciência de parar, saber analisar para poder cobrar de alguém, olhar isso e ter clareza sobre o negócio. Resumido, né, o overview. Acho que o primeiro ponto que resume tudo isso, se a gente for analisar esse contexto, é entenda para onde você quer ir, o que você quer se tornar. Como negócio, como pessoa, como profissional. Eu acho que qualquer construção começa daí. E aí não precisa ser algo que é um
definir que vai ser lá e ponto. Uhum. Não, mas, cara, olha como um destino, como um Sim. norte. Eu quero chegar lá até que isso aconteça. Tipo, um norte, assim, cara. Vai mudar, talvez eu não use depois como um GPS. Uhum. Mas usa como uma bússola que te oriente para aquele caminho. É para cá que eu quero trabalhar, é para cá que eu quero construir valor. E aí sim, continue se desenvolvendo e entendendo que o mundo vai mudar bastante. A maneira como você fazia quando você decidiu isso vai ser diferente da maneira como você vai chegar lá. Tem muito obstáculo entre ponto A e ponto B. Uhum. E aí você vai ter que se adaptar no meio disso. Legal. E que tá aí para ajudar a gente. Boa. Essa seria a última, mas agora é a última de verdade. Pra onde você tá levando a Nexa? Cara, a gente tem uma ambição bem grande de ser referência no Brasil dentro de marca. E aí é muito desse anseio e desse desejo. O Brasil não tem cultura de marca. Uhum. E a gente tem, sei lá, esse estigma, essa vontade, esse anseio de querer construir marcas. A gente tem 3 BHAGs muito grandes que a gente tem como Nexa, assim, 3 metas audaciosas nossas. Uma delas é atender, por exemplo, uma Apple. Uhum. Então a gente quer uma Apple como cliente, porque é a marca mais valiosa do mundo, então ela sabe como fazer coisa. Então, pra gente ter ela ali, trabalhar dentro dela, entender esse mecanismo dela é um ponto. E a gente quer ter uma marca nossa no top 100 da Interbrand. Então, é pra cá. Esse é o caminho. Como a gente vai chegar lá, não sei. Mas é pra cá. E é grande, hein? É grande. Não é top 100, Cara, top 100 Brasil. não é pensar pequeno, eu acho, nesse ponto, sabe? Ter pé no chão, claro, ter consciência disso, saber o que a gente faz bem, saber onde a gente tem que melhorar, saber as nossas luzes e as nossas sombras aqui e saber dosar isso, claro. Mas eu acho que o caminho nosso é uma construção de algo muito grande, sabe? É ser reconhecido com essa referência mesmo pela autoridade que a gente consegue construir, pela visão que a gente tem. Não é trabalhar, eu acho, com 1 milhão de marcas, não é isso que a gente quer, mas é onde a gente entra a fazer bem feito esse papel. Muito bom. É isso? É isso. Bora. Irmão, obrigado. Obrigado. Obrigado pelo teu tempo. Fica o convite pra gente gravar lá também. Vamos falar alguma coisa só sobre performance. Vamos convidar umas cabeças boas pra entrar nessa roda também. Eu tenho uma galera boa que dá pra levar lá pra trocar uma ideia. Que atende, né? Tem o Gui ali que a gente comentou até. Tem uma galera boa. E é o que eu digo, né, cara? O mercado é muito grande, tem muita empresa. O Brasil tem muita empresa. E aí tem concorrência, que a gente sabe que vai ter. Mas eu entendo que, cara, quando a gente tá alinhado no mesmo propósito e quer fazer a mesma coisa no sentido de entregar algo de qualidade que vai fazer a empresa das pessoas crescerem, que é mais ou menos o que a gente faz, e não, como é que eu ganho dinheiro e simplesmente ganho dinheiro, as coisas se conectam e aí a gente não é mais concorrente, a gente é um parceiro porque, tipo, cara, não deu aqui, vai lá, a gente já teve clientes aqui que estavam saindo daqui, e eu falei, cara, tá saindo daqui, tá indo lá. Faz com esse cara aqui, que esse cara é bom. Cara, uma coisa que tu falou, que é um ponto legal, e aí por que eu entendo muito parceria, e eu chamo lá dentro da Nexa de um ecossistema disso. Tu falou, né, o que é caro não é rápido. Não é rápido e Geralmente. tal, o que é barato geralmente não é bom. Então imagina o seguinte, por que a gente foca tanto em branding e nisso, e não entra em outras esferas, outras verticais? Imagina que eu tenha que ter um gestor de tráfego lá dentro do meu core. Então às vezes eu vou ter para atender 1, 2, 3 clientes. Então ou eu vou ter alguém muito barato, que não vai ter experiência, ou eu vou ter alguém muito caro que vai tornar o teu trabalho muito caro. Então, assim, cara, não é o meu core, não é o meu foco, não é onde eu consigo dividir a minha energia gerando valor para um grupo de semelhantes, sabe? Exato. Então, eu prefiro, quando eu tiver uma... E outra, assim, vou ter um gestor de tráfego, aí às vezes eu tenho uma indústria, às vezes eu tenho e-commerce. Eu lá dentro. Não, cara, eu vou ter pessoas diferentes daqui que tu tem squads específicas em cada Não, e totalmente o conhecimento para atender uma indústria e-commerce é totalmente diferente. Então, a nossa visão de negócio é plugar com especialistas em cada área. Então, poxa, eu preciso de uma demanda de uma empresa de arquitetura para varejo. Então, eu vou procurar uma empresa que tem foco em retail design e vou conectar aqui. Vou precisar de uma empresa que tenha foco em indústria para geração de demanda. Então, eu vou conectar com um especialista de geração de demanda para a indústria. Então, faça esse movimento mais de curadoria e aí coloco quem entende e quem sabe fazer bem no seu lugar. É mais ou menos o que a gente faz. Porque no final é a reputação nossa que tá em jogo, né? É porque depois que tu estudar a direção, o cara volta em ti, tu me indicou um cara lá que, putz, o cara me entregou, não fez. No fim, a cobrança vem em ti igual, né? Então, essa questão de gerir a sua marca é nisso. Exato. Sabe, poxa, não adianta eu ter um discurso bem alinhado, vender e no final não conseguir entregar. Lembra lá do início que eu falei? A marca, ela acontece na percepção em cima da entrega. Então, cara, não adianta eu fazer uma boa narrativa, falar que eu sou full service, 360 e no final não conseguir entregar. Cara, minha reputação e minha marca não aconteceu. Então, ela, no final, é o que as pessoas vão falar de mim, não o que eu falo. Então, esse é o que eu acredito também. Boa. Boa? Fechou? Fechou?
Obrigado. Mais Obrigado. uma vez. Valeu. Valeu. Gente, até. Falou.